Agora, meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus, Salmo 84. Ó Senhor dos exércitos, como os teus tabernáculos são amáveis. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Meu coração e meu corpo clamam pelo Deus vivo, junto aos teus altares. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde possa proteger seus filhotes, ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te continuamente. Bem-aventurados os homens cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos para Sião, passando pelo vale de Baca, fazem dele um manancial. A primeira chuva o cobre de bênçãos, vão sempre aumentando a força, cada um deles comparece perante Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Ó Deus, nosso escudo, olha e contempla o rosto do teu ungido. Um dia nos teus átrios é melhor do que 1000 em outro lugar. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam em retidão. Ó Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que confia em ti. Ó Senhor nosso Deus, em cuja presença nos encontramos, agradecidos que somos pelas bênçãos que temos recebido das tuas dadivosas mãos, e quando aqui nos encontramos nesta linda manhã, neste templo em que o teu povo se reúne e que será consagrado e dedicado a ti, pedimos-te que a tua palavra, que é poderosa, que é a espada do Espírito, a palavra inerrante do Senhor, ela fale ao nosso coração nesta manhã. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, tudo aquilo que temos feito que desagrada ao Senhor. Faze-nos reverentes diante de ti, que o nosso coração, os nossos ouvidos estejam atentos à ministração que o Senhor tem para cada um de nós nesta manhã. No nome de Jesus, amém. O templo em Jerusalém era para os judeus, era para os israelitas, o lugar mais santo da terra. Porque ali, no santo lugar, ou no santíssimo lugar, a glória do Senhor se revelava. Se nós formos fazer um histórico do Velho Testamento, do tabernáculo do Senhor, e depois, e posteriormente, quando Salomão edificou o templo, a casa para a habitação do Senhor, nós vamos perceber que havia uma divisão no templo. Havia o lugar chamado lugar santo e havia o lugar chamado o santo lugar, o santíssimo lugar, que é chamado também de santuário. Quando Jesus veio, morreu na cruz, aquela grossa cortina que separava o lugar santo do santíssimo lugar foi cortada, foi rasgada de cima a baixo, de cima para entendermos que foi um ato de Deus, um agir de Deus. E o segundo símbolo é para mostrar que não havia mais divisão, que qualquer pessoa não precisaria mais de sacerdote algum para levar os seus pecados diante do Deus Todo-Poderoso. A partir daquele instante, não havia mais separação entre o santo lugar e o lugar santíssimo. O lugar onde o povo de Deus se congregasse seria o santuário. Deus se manifestaria ali. Então o judeu tinha
ele ansiava muito, porque ele não tinha o privilégio de ir ao culto como nós temos aqui hoje, todos os domingos, pela manhã e à noite, mais à noite do que pela manhã, nós temos o privilégio de vir à casa de Deus e cultuar o seu nome. Mas o judeu só tinha esse privilégio 3 vezes ao ano, nas festas anuais. Então ele ansiava por esse dia. E se você observar, há alguns salmos na Bíblia que falam desse desejo do lugar sagrado, de ir ao templo. Por exemplo, os salmos 42, 43 e todos os salmos chamados de os salmos dos degraus, cânticos dos degraus, que são os salmos dos peregrinos. Por exemplo, num deles, o salmista diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, ir ao templo, ir ao lugar sagrado, era um prazer, era uma alegria, era um anseio. Então, quando nós lemos o Salmo 84, o salmista vai dizer: quão amáveis são, Senhor, os teus tabernáculos. E ele ansiava, e ele suspirava por estar ali. E ele tem uma santa inveja. Olha, gente, inveja não é santa. Toda inveja não pode ser santa, né? Aliás, o livro de Provérbios diz que a inveja é a podridão dos ossos. Mas vamos imaginar qual era a inveja do salmista. Ele queria ser como os pardais, como a andorinha, porque o pardal encontrava no tabernáculo lugar para estar, ele fazia o seu ninho, a andorinha fazia o seu ninho. Então, ele tinha uma inveja do pardal, ele tinha uma inveja da andorinha, porque aquelas aves estavam dentro do santuário, dentro do templo, no lugar onde ele gostaria de estar. Ele tinha uma inveja dos introdutores, dos recepcionistas, dos porteiros. É por isso que ele vai dizer: junto aos teus altares, até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde possa proteger seus filhotes. E ele vai dizer então que os peregrinos, naquela caminhada junto ao templo, mesmo quando eles passavam pelo vale de Baca, pelo vale árido, aquela aridez, aquela dificuldade, não era impedimento para eles chegarem à casa de Deus. Meus irmãos, os crentes mais antigos, e eu me refiro aos crentes batistas, porque a história da minha vida é no meio batista, eu não conheço uma outra história. Os crentes batistas da minha infância, era uma minoria que possuía veículo, possuía carros, os carros eram muito caros. A maioria do povo de Deus ia a pé para os cultos, levando 2 livros. Um, a Bíblia Sagrada, e o outro, o Cantor Cristão. Então os crentes iam para o culto a pé, levando a Bíblia e o Cantor Cristão. E eu sei muito bem disso, porque a família da minha avó, os meus avós, as minhas tias, moravam a uma distância de mais ou menos 1,5 km, 2 km, da casa até o templo, na primeira igreja batista de Caxias. E nós íamos a pé para o templo e voltávamos a pé. Então você imagina o culto terminando 11h30, meio-dia, e a gente voltando para casa naquele sol quente, com a Bíblia, o Cantor Cristão, e as crianças, né? Eu era uma criança, segurando na mão da avó, segurando na mão da tia, reclamando do calor, reclamando de fome, mas nós íamos de manhã, à noite, não havia transporte, nós íamos de mocotomóvel, esse era o nosso meio de transporte. Que prazer a gente tinha, não é? Mas os tempos passam, e aí, hoje nós temos a Bíblia até nos celulares, fica mais fácil deixar a Bíblia em casa. Nós não precisamos do Cantor Cristão, porque a Bíblia dispõe de hinários. Nós não precisamos levar o nosso cantor, porque os hinos são colocados no data show. Então, hoje nós temos os nossos carros.
Se eu não tiver um carro, eu chamo um Uber. Se eu não quiser um Uber, eu chamo um táxi. Se não quiser um táxi, eu chamo o mototaxista. Nós temos todas as condições de vir ao templo, mas basta que a nuvem escureça para dizer: vai chover, hoje não dá para ir ao culto. E o salmista diz assim: aqueles peregrinos passando pelo vale de Baca, passando pelo vale árido, aquilo não era impedimento para eles irem à casa de Deus. Isso era um prazer para eles. E aí o salmista vai dizer: eu gostaria de estar à porta da casa do meu Deus, eu queria ser um porteiro, eu queria ser um introdutor para ter esse privilégio de estar todos os dias na casa de Deus. Eu queria ser como os sacerdotes que dormem no templo. Vocês lembram de Eli? Eli dormia no templo, era um sacerdote. Quando Samuel, novinho, criancinha, foi trabalhar com Eli, foi morar no templo e dormia no templo. E foi dormindo no templo, meus irmãos, que Deus falou com Samuel pela primeira vez. Ele era uma criança e chamou Samuel. Samuel, ele se levantou, foi lá onde o sacerdote: o Senhor me chamou. Ele disse: não, meu filho, volte a dormir, eu não te chamei. E o Senhor chamou de novo Samuel: Samuel, Samuel. Ele foi lá onde Eli: o Senhor me chamou, eu não te chamei, vai, volta a dormir. E o Senhor chamou pela terceira vez ele vai ao sacerdote, e o sacerdote então compreende: se não fui eu que chamei, alguém chamou esse menino, e entendeu que foi o Senhor que chamou, e disse: meu filho, quando a voz chamar você de novo, você diz assim: fala, Senhor, que o teu servo ouve. E o Senhor chamou Samuel de novo: Samuel, Samuel. E aquele menino disse: fala, Senhor, que o teu servo ouve. E a primeira missão de Samuel, ainda um garoto, teve uma missão dificílima, que foi transmitir ao sacerdote ali a mensagem do Senhor, duríssima, que o Senhor ia acabar com a família dele, porque os filhos de Eli eram bandidos, os sacerdotes do Senhor que não honravam as suas vestes, não honravam o seu ofício, e o Senhor resolveu discipliná-los. E Samuel ouviu essa mensagem para transmitir para Eli. Ele passou a noite toda refletindo, acordou cedo, abriu as portas do templo. Você pode imaginar o salmista dizendo assim: eu gostaria de ser como aquele menino Samuel, que morava no santuário do Senhor. Eu queria ser como aquele menino que estava lá e pôde ouvir a voz do Senhor. E quando Eli aproximou-se de Samuel, disse: eu quero que você me diga tudo o que o Senhor falou a você, não me esconda nada. E Samuel disse: o Senhor vai fazer isso e isso com a sua família. E Eli disse: Ele é o Senhor, Ele faça o que Ele bem entender. E o Senhor fez. Semana passada eu estava refletindo nesse texto de Eli. Eli foi um sacerdote que foi muito omisso com seus filhos, não os repreendeu quando deveria repreender, e por causa disso Deus o castigou e castigou a sua família. Mas o que eu meditava essa semana sobre Eli é uma coisa muito positiva. Embora o sacerdote tivesse errado nisso, o sacerdote amava a obra do Senhor, ele amava o templo do Senhor. E como é que a gente descobre isso na Bíblia? É que quando o povo de Israel foi guerrear contra os filisteus, eles foram para a batalha, os filisteus derrotaram o povo de Israel. Numa só batalha morreram 30.000 israelitas, todos da infantaria. Naquela batalha, os 2 filhos de Eli foram mortos, os sacerdotes Ofni e Finés.
E Eli, o sacerdote, preocupado com o resultado da batalha, ficou sentado à margem do caminho, esperando alguma notícia. E um soldado ferido correu para dar notícia lá em Jerusalém. E chegou, anunciou à população, e Eli soube. O mensageiro chegou diante do sacerdote e disse: 30.000 homens morreram. Teus filhos morreram. E quando Eli ouviu que 30.000 homens morreram, ele não se perturbou. O homem disse: teus 2 filhos morreram. Ele não se perturbou. Mas quando ele disse: e levaram a arca do Senhor, levaram a arca da aliança do Senhor, Eli se perturbou, caiu da cadeira, ele era obeso, fraturou o pescoço e morreu. Olha que coisa interessante. Ele não se perturbou com a informação dos 30 homens mortos. Ele não se perturbou com a informação dos seus 2 filhos mortos. Mas ele se perturbou em saber que os filisteus levaram a arca da aliança, que era símbolo da presença de Deus no templo. Onde é que ficava a arca da aliança? No santíssimo lugar. O que é que tinha dentro da arca da aliança? As tábuas da lei. Naquele lugar era onde a Shekinah de Deus, a glória de Deus se manifestava. Eli se perturbou com isso. Levaram a arca, símbolo da presença de Deus. Não há tragédia maior para nós do que essa. E o problema é que a tragédia não tinha nem terminado ainda. A nora de Eli estava grávida. E quando soube da notícia de que o marido havia morrido, ela sentiu dores. E a criança nasceu, chamaram as parteiras. E as parteiras disseram: tenha calma, a criança há de nascer. E nasceu um menino. Mas antes de morrer daquele parto, aquela mãe disse, deu o nome naquela criança. E o nome da criança foi Icabod. Foi-se a glória do Senhor. Num único dia, 30.000 homens mortos, os 2 sacerdotes mortos, aliás, 3 sacerdotes mortos, e mais a nora do sacerdote, por desobediência do povo, em obedecer o Senhor. Mas eu trago essa informação de Eli para dizer que esse é um aspecto positivo que eu vejo naquele sacerdote. Aquela coisa que era sagrada, a arca que era um símbolo sagrado, era a coisa que ele mais temia. Eram os filisteus levarem a arca do Senhor. Nós precisamos ter esse zelo com as coisas de Deus, no santuário de Deus. Vocês lembram, no Novo Testamento, quando Jesus entrou no templo, e os cambistas estavam vendendo, e a Bíblia nos diz, que o Senhor Jesus, quando viu aquela cena, ele fez o quê? Ele chegou lá para os cambistas: paz e amor, meus irmãos, eu trago a vocês uma mensagem da misericórdia de Deus. Foi isso que Jesus fez. A Bíblia nos diz que o Senhor Jesus fez um azorrague de cordas, trançou as cordas e saiu distribuindo corda para cima e para baixo, derrubou as mesas, os cambistas. Interessante que ninguém ousou enfrentá-lo. Aí você vai dizer assim: mas Jesus, o príncipe da paz, como pode ser tão violento? Como é que Jesus pôde agredir aqueles homens? Como é que Jesus pôde açoitá-los? A Bíblia não diz que ele os açoitou. A Bíblia não diz que ele bateu nos cambistas. Mas a Bíblia nos diz que ele teve a intenção. Não bateu porque a turma correu. E os discípulos, quando viram aquela cena,
de Jesus expulsando os cambistas, dizendo: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Os discípulos se lembraram daquela palavra do Velho Testamento que dizia assim: o zelo da tua casa me consumirá. Meus irmãos, Eli se preocupava com algo sagrado do templo. Jesus se preocupava que na casa dele, que é casa de oração, é lugar de respeito, de reverência, porque é o nome do Senhor que está lá. É este zelo que precisamos ter com as coisas de Deus. É esse zelo que precisamos ter com as coisas que levam o seu nome. É por isso que no dia 10 nós queremos dedicar este santuário. Não há mais divisão aqui entre o lugar santo e o santíssimo lugar. É uma coisa só, é o santuário. Todas essas dependências representam o lugar onde o Senhor está e recebe a adoração dos seus filhos. Então o salmista vai dizer: porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam com retidão. E ele conclui o salmo dizendo: ó Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que confia em ti. É feliz o homem que confia em ti. É feliz o homem que deposita em ti a sua confiança, mesmo que ele não tenha o privilégio de ir ao templo, como os peregrinos tinham. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus derrame sobre o seu povo, a sua igreja, e dê a cada um de nós o desejo de estar na sua casa. Irmãos, eu gostaria tanto de ver esta igreja um dia repleta dos filhos de Deus, vindo para a adoração. E depois que nós adorarmos a Deus, aí nós vamos fazer as nossas atividades. Mas antes vamos adorar a Deus. Depois a gente vai para o nosso churrasco, depois a gente vai para o nosso passeio em morros, depois a gente vai para Nova York, depois a gente vai para Cancún. Mas que possamos dizer como o salmista: ó Senhor, como os teus tabernáculos são amáveis. Como eu gostaria de ser aquele pardal e aquela andorinha que fizeram um ninho na tua casa. Como eu gostaria de ser como o porteiro do templo, que ele tem o privilégio de estar ali. Como eu gostaria de estar na tua casa, louvando-te perpetuamente. Amém?